Meus caros amigos, minhas caras amigas, volto aqui nesse instante porque a redação, o jornalismo da Gazeta do Paraná, desse Gcast, do nosso site, ponto G, recebem a todo momento pedidos, informações dos nossos leitores, dos nossos internautas, versando sobre esses assuntos que envolvem diretamente o interesse de toda a população do Paraná e que são prejudicados por falcatruas de todo jeito e de todo lado. Mas quero iniciar aqui fazendo um pedido. Quero fazer um pedido ao presidente da Sanepar, ao Wilson Bley, que é uma pessoa excepcional, trabalhadora, séria, que assumiu agora alguns meses atrás e recebeu essa bucha que se transformou o atendimento da Sanepar, a distribuição de água tratada e a captação de esgotos sanitários em todo o estado. Coitado do presidente atual, coitado do Wilson. Repito aqui o que disse dias atrás, trabalha dia e noite. Vai pessoalmente constatar os problemas, determinar soluções e cobrar essas soluções rapidamente. Mas eu quero fazer um pedido aqui, Wilson, porque entre toda essa patifaria que você recebeu aí, está aquele negocinho lá, negocinho de 300, 400 milhões de reais que a Sanepar concedeu aquele consórcio para fazer aquela obra lá no litoral entre Pontal do Paraná e Matinhos. Aquele consórcio que é composto por empresas condenadas pela justiça e proibidas de contratar com o poder público. Mas deram um jeito. Deram um jeito. Aí a administração passada da Sanepar, lá outra administração, tal. Deram um jeito. Fizeram o tal do consórcio, com isso obtiveram um CNPJ novo, limpinho. Escondido atrás desse CNPJ, estão lá os pilantras, os picaretas, condenados e proibidos de contratar com a administração pública. Mas o que vale é o CNPJ novo. E aí a Sanepar, a diretoria de então, fechou os olhos e entregou um negocião para eles. Bom, esse negocião eu já prometi para vocês e vou voltar a ele em poucos dias, relatando detalhadamente a patifaria que eles fizeram. Mas eu quero dar um toque aqui para justificar o pedido que eu estou fazendo para o atual presidente da Sanepar, porque nós mesmos, a Gazeta do Paraná, dias atrás, noticiou que estavam ocorrendo problemas seríssimos de fornecimento de água, reclamação da população no litoral, lá onde foi feita aquela obra. Fizeram a obra algum tempo atrás e a coisa já complicou. E a população já está pagando. A população já está sofrendo os efeitos da falcatrua, da sacanagem, da safadeza. Um contrato que envolveu lá quase 400 milhões de reais. E eu vou contar para vocês, tá, que a tal consórcio, além de ter roubado o projeto que era da própria Sanepar e vendido para a Sanepar, imagine a que ponto chega a corrupção aí, ó. Tá? Mas eu quero fazer um pedido ao Wilson, por favor, nos disponibilize a documentação do edital, desde o projeto dessa obra lá no litoral, para que a gente possa mostrar aos nossos internautas, aos nossos leitores, o tamanho da bandalheira e também continuarmos mostrando o que está acontecendo lá
naquela obra, em prejuízo da população. Por favor, Wilson, coloque à nossa disposição essa documentação. Isso são documentos públicos. A população do Paraná precisa e merece tomar conhecimento dessas coisas. Mas hoje, eu não quero tratar desse assunto Sanepar. Nós vamos continuar tratando, mas não hoje. Porque hoje está vindo à baila essa questão do pedágio. Infelizmente, eu tenho que novamente, neste espaço, tratar desse assunto. Pois é, o lote 6, que é o lote aqui do oeste e sudoeste do estado, começa a ser preparado para o pedágio ser cobrado. É a primeira coisa que eles fazem. Eles herdaram aí aquelas praças de pedágio dos ladrões de antigamente e agora estão preparando as praças, e onde não tem praças, para o sudoeste não tem, até Palmas vai a concessão, eles estão construindo praça de pedágio. O negócio é cobrar. O negócio é cobrar, e tem uma coisa, só fazerem obras, e eu ainda não sei se vão fazer, mas só fazerem obras de acordo com o contrato que eles assinaram, essa indecência de contrato que eles assinaram, depois do 5º, 6º ano. O que quer dizer? Montam as praças, cobram o pedágio, mantêm as rodovias como estão, sem nenhuma segurança, com acidentes, com congestionamentos diários, com perdas de vida. E os malandros, depois que arrecadarem uma montanha de dinheiro durante 5, 6 anos, aí vão começar as obras. E eles ainda têm a cara de pau de dizer que não, isso está no contrato. Claro, essa e outras falcatruas que serão feitas estão no contrato. Porque o contrato, quem fez, quem minutou, foram esses mesmos que estão explorando o pedágio no Paraná novamente. E tem mais uma coisa. Essa empresa, que tem um presidente dela rodando por aí, contando história, entendeu? Sendo recebido por presidentes de associações que não sabem nem o que questionar, porque não conhecem a questão do pedágio. Mas estão sendo recebidos, contando história e até sendo elogiados. Esta mesma empresa, meus amigos, olhe, eu falo para vocês e provo o que eu estou falando. Essa mesma empresa já está explorando o pedágio lá em Curitiba, na região da capital. Pois bem, vejam o que está acontecendo todos os dias lá em Curitiba, no litoral, enfim, aonde nas rodovias que eles têm concessão. São congestionamentos, desastres, vidas que se perdem, a economia do Estado que para porque interrompe as rodovias. E o que eles estão fazendo? Nada, nada. Estão enganando lá, roçando os barrancos das estradas, fazendo um tapa-buracozinho aqui, outro ali, e com isso contribuindo também para congestionamentos imensos. Esta mesma empresa está lá com uma concessão e agora vai começar a explorar outra concessão aqui no oeste e sudoeste. Agora, eles são bons de lábia, eles conversam bonito. Não, porque nós vamos cumprir o edital. O edital não, o edital chamou a licitação. E desta vergonhosa licitação, porque não houve concorrência, aqui, por exemplo, no oeste, só esse pessoal que está aí concorreu, só eles. Por isso, na hora da desconto na tarifa, não deram nenhum, deram lá uma insignificânciazinha de desconto. Ficaram com tarifa cheia. E aí aparece um presidente de uma associação aí, né? Um boboca desse, não, veja, é um absurdo, aqui será cobrado tantos centavos por quilômetro rodado. Tá furado. Aqui serão cobrados reais por praça de pedágio. E uma praça atrás da outra.
Para de conversa fiado. Vai estudar, vai ler o contrato. Vai ver esse contrato que foi minutado pelos próprios beneficiários que hoje estão aí explorando o pedágio, o presidente. Mas então vejo, meus amigos, eu também tenho que reconhecer que finalmente, depois foram 23 anos de roubalheira do pedágio no Estado, e agora passaram-se mais 2 anos, 3 anos, e contrataram de novo a mesma quadrilha. Não, não são. Claro que são, lógico. É que os de antigamente, avós, pais, hoje passaram para os sobrinhos, para os filhos, para os cunhados, filhas, etc. Mudaram a composição acionária das empresas, mas a família, o esquema é o mesmo. A roubalheira é a mesma. Mas eu fico contente, sabe por quê? Porque a Gazeta do Paraná, desde a implantação da roubalheira do pedágio em nosso estado, denunciou. Vocês devem estar recordados, eu já falei várias vezes aqui, já escrevi na Gazeta, vocês devem estar recordados que eu disse que quando o Lerner resolveu implantar o pedágio no Paraná, ele trouxe de São Paulo um diretor da Andrade Gutierrez, um tal de Dr. Caran, e colocou de secretário dos transportes do Paraná. Esse Dr. Caran veio para cá com tudo prontinho já, com o edital formatado para chamar a licitação do pedágio. Licitação entre aspas. Eles combinaram tudo antes e daí cada um ficou com um trecho das rodovias para explorar. É assim. E aí um dava cobertura para o outro. Então eles já sabiam. Não, eu vou ficar lá na BR-277, lá em Cascavel, não é assim. Então é fulano de tal. Aqui era o Macri. O Macri, tá? Que tinha um sócio brasileiro, passou o sócio para trás, aí romperam. E esse sócio esteve aqui na Gazeta do Paraná me trazendo cópia de um processo que ele entrou contra o Macri para desfazer a sociedade. Está aqui nos arquivos da Gazeta. Cópia de um processo. E nesse mesmo momento que ele esteve comigo, me entregando a documentação, ele me disse, olha, quero te falar uma coisa. Não é possível. Isso aí vai virar um escândalo. O Macri está juntando dinheiro nas praças de pedágio aqui, pondo em malas e levando para a Argentina para pagar as contas dele lá, porque eles estão quebrados. Vocês imaginem. O pedágio naqueles 23 anos foi falcatrua de todo jeito. Era roubo em cima de roubo. Mas quem montou tudo isso foi aquele Dr. Caran. Depois que foi feita a licitação e, conforme o combinado, entregaram os trechos para quem tinha de direito recebê-los, o tal do Dr. Caran, como chegou aqui, sumiu. E aí o Lerner nomeou o Denis Schwartz. Vocês devem conhecer o Denis. Um homem correto, decente, honesto, competente. Quando ele assumiu a secretaria, eu falo isso para vocês porque ele contou isso para mim. Quando ele assumiu a secretaria, ele já foi pressionado pela quadrilha do pedágio para assinar o contrato. E ele me disse, olha, não, primeiro eu vou estudar isso aí, quero analisar isso aqui. Quero ver esse contrato. Quero ver como é que foi feita essa licitação. Muito bem. O Denis sofreu uma pressão, não só da quadrilha do pedágio, mas também de quem estava no governo, imensa, para assinar o contrato. Tinha que assinar aquele contrato. Não podia ler, não podia discutir, não podia nada. Estava tudo colocado ali de acordo com o que as pedageiras queriam. Foram elas que minutaram o contrato também. O Caran veio para cá, o edital minutado, fizeram a licitação, uma fraude, volto a repetir mais uma vez aqui, e aí, em cima de uma licitação fraudulenta, contrataram. Era para o Denis, como secretário, assinar um contrato. Ele foi tremendamente pressionado, e o Denis, um homem sério, correto,
pediu demissão. Não assino. Saio fora, mas não assino isso aqui. E daí, o Lerner nomeou lá o tal do Heinz Erwin. Bom, eu fiz menção a esse iniciozinho aí, que a Gazeta do Paraná, desde quando o Caram pintou aqui, vem denunciando a falcatrua. Então, o meu querido amigo Cantini, ele começou o editorial dele a partir do Heinz Erwin. Não, Cantini, você tem que fazer justiça. Tem que voltar um pouquinho. Foi o tal do Dr. Caram que montou a Arapuca toda. E o Denis foi o secretário corajoso, íntegro, que renunciou à secretaria para não assinar o contrato do pedágio, a falcatrua que estava naquele contrato. Daí depois veio o Heinz Erwin. Bom, Cantini. Daqui a pouco eu conto também o que aconteceu depois, tá? Mas a verdade é que o Erwin assinou o tal do contrato. E aí foram 23 anos de roubalheira. A Gazeta do Paraná, viu o presidente, esse presidente da associação que falou aí, que deu entrevista e tal, viu? Não, nós não sabíamos, não sei o que que você falou aí, não, nós nos omitimos, qualquer coisa assim. A Gazeta do Paraná passou 23 anos denunciando a bandalheira, a safadeza, o roubo, os valores roubados, a propina de 2% sobre a receita bruta do pedágio, que calou quase todos os governos. E eu aqui preciso, nesse momento, abrir um parênteses para fazer justiça. Olha, de todos esses governadores que estiveram aí, nos 23 anos, o único governador que não foi corrompido pela quadrilha foi o Beto Richa. Isso não quer dizer que assessores, secretários, diretores, sei lá o quê, porque os engenheiros do DR nos contavam isso seguidamente, não se apropriaram da propina. Agora, o Beto, que foi injustiçado, perseguido, não fez parte dos beneficiados dos 2% de propina sobre a receita bruta. É preciso dizer isso. Nós temos que repetir isso. O Beto sofreu. O Beto sofreu muito, 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 amargamente, a injustiça que fizeram, imputando a ele culpa sobre coisas que ele não fez. Repito, não quer dizer que no governo dele não aconteceram essas coisas, mas o governador não é onipresente. Quer dizer, de repente lá um secretário lá, não sei aonde, um diretor, não sei o quê, entra na propina. Pode ter acontecido, mas o Beto não. Então eu precisava abrir esse parênteses aqui para dizer que durante 23 anos, governantes foram comprados à custa de propina pela quadrilha do pedágio. Por isso que eles fizeram tudo e mais um pouco, ou não fizeram. Não duplicaram as rodovias, não corrigiram as rodovias, nada. Ora, quem mandava era eles, porque na verdade quem mandava era o dinheiro que eles pagavam de propina. Eu quero repetir aqui uma história que eu conto sempre. Um engenheiro do DR um dia me procurou e me disse: olha, Marcos, eu quero te dizer o seguinte. Eu estava dentro do DR na condição de diretor. Não diretor-geral, era diretor do DR. E num determinado momento, eu determinei, olha, vamos fiscalizar o contrato, as obras e cobrar a execução do contrato. E sabe o que me aconteceu, Marcos? Perdi o cargo. Veio uma hora de cima, cala a boca e sai daí. Ora, evidente. A propina, 2%. Imagine o que isso representa. Eles arrecadaram bilhões, e pagavam 2% de propina sobre a receita. Bem, meus amigos, aí
tem uma coisinha aqui que eu quero dar um toque pro Cantini, que está dizendo uma coisa que é verdade. Foram 23 anos de roubo no Paraná. A Gazeta do Paraná sempre falou isso. O Cantini está dizendo a mesma coisa. Roubo. Nos roubaram. E quero dizer também para esse presidente aí. Uma associação, eu não conheço ele, não sei quem ele é. Mas ouvi-o dizer umas coisas que demonstraram que ele não conhece nada de nada. Olha aqui, ó. Quando você fala em tarifa, quando você tenta justificar a roubalheira que vão implantar, que já estão implantando com as novas tarifas, você tem que explicar detalhadamente para os teus associados, que são, na verdade, muitos dos que vão pagar o pedágio. Explica para eles o seguinte: não fala lá em 17 centavos o quilômetro rodado, esquece essa porcaria. 10 centavos o quilômetro, esquece isso. Está fazendo isso para confundir. Seja claro na explicação. Seja claro na maneira com que eles vão continuar roubando o Paraná. E a explicação é uma só. Ora, houveram 26 anos de contrato de pedágio no Paraná. Roubo permanente. Começava pelo seguinte: veja que ponto a propina chegou. Começava pelo seguinte: todo ano era ajustada a tarifa. O governo é quem autorizava o aumento de tarifa. Quem estava no governo? Foram vários aí. Tá? Mas quando chegava no momento da autorização do aumento de tarifa, o governo não autorizava. Aí quem estava no poder fazia uma demagogia. Não autorizei, não vou autorizar, estou mandando estudar, estou mandando calcular de novo, não sei o quê, tarará, tá. E passava um tempinho. Aí vinha os ladrões, as pedageiras, e entravam em juízo. Entravam em juízo com base em cláusulas leoninas dos contratos que obrigavam o governo a autorizar o aumento das tarifas. Como o governo não tinha autorizado, eles pediam em juízo que fosse determinado o aumento da tarifa e que o Estado pagasse uma indenização para eles pelo tempo que decorreu ali. E eles metiam a mão numa mais uma bolada do governo. Viu, presidente aí, você que deu a entrevista? Viu? Esta era uma das fórmulas deles meterem a mão no governo, no dinheiro do governo, no Tesouro Público do Paraná. Mas vamos lá. 23 anos. A tarifa do pedágio no Paraná, isso era público, era a mais alta do Brasil. O roubo aqui era explícito. E ninguém do governo admitia, não, vamos ver isso aqui. Aquele engenheiro que disse, não, vamos ver o contrato, foi mandado embora, demitiram. Engenheiro do ODR. Assim como tem muitos engenheiros do ODR, até hoje, graças a Deus, sérios, corretos, que não admitem a bandalheira. Mas, infelizmente, já estão sofrendo por um processo agora com as novas pedageiras. Mas o que acontece? Acontece que a tarifa era a mais alta. Viu o presidente da associação? Bom, sei lá. A tarifa era a mais alta do Brasil. Daí encerraram-se os contratos. Bom, isso qualquer pessoa, não precisa ser um luminar do direito. Qualquer pessoa, sabe, o contrato acabou, acabou. Enfim, não tem mais nada para trás, encerrou aqui. Se quiser fazer de novo, um novo contrato, tudo mais, com base nas características atuais, não nas anteriores, tal, as exigências, tudo mais, tal, novo contrato. Mas antes de fazer o novo contrato, viu, presidente? Ouça isso aqui para você explicar bem para os teus associados, não começar a falar bobagem aí. Como está todo mundo controlado, o que aconteceu? Bom, para se chamar por edital uma nova licitação, é preciso, entre outras coisas, estabelecer o critério de cobrança.
as tarifas. Daí foi simples, foi fácil, porque foi toda uma armação, tá? Toda uma bandalheira entre o governo do estado e o governo federal. Não, pega as rodovias do Paraná e repassa para o governo federal para ele concessionar o pedágio. Por que o Paraná, por exemplo, não fez uma licitação para conceder o pedágio nas rodovias do estado? E com isso, inclusive, permitir que empresas de pequeno porte, mas empresas paranaenses, sadias, corretas, pudessem participar e fossem beneficiadas da concessão. Por que só traz a quadrilha que domina o Brasil inteiro? Por quê? Essa é uma resposta que o governo do Paraná tem que dar também. Mas vamos lá. Aí passa para o governo federal. Então, passaram lá para o governo federal. A Assembleia Legislativa, viu, presidente? Olhe, presta atenção nisso. Se você não está gravando, e se você quiser novamente essas explicações, nos procure, nós vamos te dar. Aí o que aconteceu? Aconteceu que tudo na mão do governo federal, então formataram um edital. Nesse edital, tem que constar lá a forma de cobrança, tarifa, tal, e outras coisas mais. Feito pelas pedageiras, pela quadrilha. A minuta do edital, como lá 20 e tantos anos atrás, também foi feita agora pela quadrilha. É a mesma quadrilha que opera no Brasil inteiro. E daí estabeleceram, não, tem que ter um marco para fixação da tarifa. Que marco? Marco nenhum. O cálculo é outro. Mas não, tem que ter um marco. Então, qual é o marco? O marco é o seguinte: é o valor da tarifa do dia em que encerrou o contrato passado, aqueles contratos dos 23 anos. Quanto era a tarifa lá? Não, a tarifa inflada, entendeu? Superfaturada. Não, era tanto. Bom, o marco é aquele. E daí o seguinte, passaram-se 2 anos, 3 anos, não sei quanto, para contratarem de novo. Então, nesse período, pega aquele valor da tarifa e nesse período de 2, 3 anos, aplica-se correção monetária e juros. E daí estabelece uma tarifa aqui. Muito bem. Daí vem a mentira, a enganação. Não, sob essa tarifa aqui, sob esse valor, a empresa, a empreiteira que for disputar tem que dar um desconto. Dar um desconto? Pergunta para esses caras daqui quanto foi o desconto que eles deram. 0,%. O Cantini falou hoje. Sabe por quê? Porque o lote era deles, já estava acertado, ia ser deles. Então, eles não precisam dar desconto nenhum na tarifa. E aí a tarifa cheia vira num valor absurdo. Absurdo. Eu quero aqui preciso reconhecer que eu estou o presidente da associação, e isso ele, pelo menos isso ele reconheceu. Olha, é muito caro, vamos pagar muito, tarará, tá. Entendeu? Mas para discutir com essa quadrilha, viu, presidente? Para discutir com essa quadrilha, você precisa conhecer em profundidade a roubalheira do pedágio do Paraná. Você tem que voltar lá atrás, quando o Lerner autorizou a implantação do pedágio do Paraná. E venha de lá para cá, porque a quadrilha é a mesma. É a mesma. As práticas são as mesmas. Os métodos são os mesmos. E daí vem a tal história. Bom, eu me lembro, você, presidente, ainda falou como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa. Não, porque eles nos afirmaram que vão duplicar 50 quilômetros por ano. 50 quilômetros por ano? Eles tinham que duplicar a rodovia inteira num ano. Quantos anos fazem que estão roubando do Paraná? Quantas vezes já receberam essa duplicação? Não é os que estão começando agora, que são os mesmos de lá de antigamente, que lá atrás deviam ter feito e não fizeram, porque compraram governantes com propina
e não executaram nada do que estava no contrato. Mas agora, não, vão duplicar 50 quilômetros de rodovias por ano. Em quanto tempo, presidente? 9 anos? Você falou em 9 anos? Foi isso que você falou? É? Só que você tinha que contar toda a história para os teus associados e para aqueles que te assistiram. As obras só começarão daqui a 5, 6 anos. Até lá, eles só vão arrecadar. Eles só vão roubar. Aí eles enchem os bolsos, fazem um puta de um caixa e gastam uma porcariazinha para ir duplicando 50 quilômetros por ano. Se eles forem duplicar, se não aplicarem o mesmo golpe lá de trás, em que eles lá atrás foram desonerados de fazerem obras, de duplicarem, de retificar as estradas. É assim que tem que falar sobre pedágio no Paraná. É dessa maneira. Viu? Eu vou te dar uma sugestão, presidente. Eu acho que você vai começar a estudar isso aí para poder falar. Vou te dar uma sugestão. Faça o seguinte cálculo. Veja quanto é o valor do IPVA aqui no Paraná, que é um dos estados que mais cobra IPVA no Brasil. Você sabe o que é o IPVA, presidente? Esse imposto sobre veículos automotores. Sabe qual é a destinação do IPVA? É para implantação, melhoria, conservação de rodovias e vias públicas urbanas. O IPVA é destinado para isso. O Estado fica com uma parte, repassa a outra para o município. Muito bem. Então eu quero perguntar para vocês o seguinte. Preciso perguntar para vocês o seguinte. Se a gente recolhe IPVA, nós, contribuintes, motoristas, donos de veículos, com um imposto que é destinado para o fim que eu acabei de explicar aqui agora, por que vão ter que pagar pedágio? Ou, se nós pagamos pedágio, o anel de integração que hoje está sendo pedagiado no Estado corresponde lá a 60% das rodovias do Estado. Então, o IPVA tem que ser reduzido em 60%, porque senão é bitributação. Estamos pagando 2 vezes pela mesma coisa. Não é assim? Eu faço aqui, reitero a sugestão. Presidente, por favor, dê uma estudadinha. Você representa uma associação com muitos associados, entendeu? E é importante que você estude e que daí você torne público, leve o resultado do teu estudo, que vai comprovar o que eu falei aqui, aos teus associados. Eles têm que tomar conhecimento disso. Mas eu vou além. Eu acho que cada um de nós, não é só associado da tua associação aí, não. Cada um de nós tem a obrigação de pesquisar, de estudar, de saber o que está acontecendo com a roubalheira do pedágio do Paraná. Sabe por quê? Finalizo. Por uma razão. O governo aí, o executivo, pediu para a Assembleia autorização para repassar as rodovias do Estado para o governo federal para que elas fossem pedagiadas. Já aconteceu tudo, né? A bandalheira já está toda ela aí, tanto é que já estão assumindo aqui, lá Curitiba, para o norte já tem pedágio cobrado, para o litoral, as estradas continuam a mesma porcaria, entendeu? E eles com essa cara de pau de dizer que não, vamos investir bilhões. Bilhões não são deles, é que eles vão cobrar nesses primeiros 5 anos para depois investir um pouquinho. Mas, vamos lá. Eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte. Ou nós, paranaenses, usuários das rodovias, tomamos uma atitude, tá? Séria, correta, mais enérgica, ou nós vamos ser roubados por 60 anos, porque a quadrilha veio para cá para ficar 60 anos. E eu explico para vocês por quê. Certamente algum desses que dão entrevista por aí falam em 30 anos, não, porque a Assembleia aprovou uma lei
que autorizou o repasse das rodovias para o governo estadual para cobrar pedágio em até 30 anos. Isso está na lei. Está na lei. Só que sabe o que aconteceu? E a Assembleia fechou os olhos, porque certamente a propina correu lá dentro também. Tá? Em Brasília, autorização para exploração por 30 anos, vírgula, podendo se estender até 60. Alteraram a lei. Quem alterou? A quadrilha. E a Assembleia calou-se. Está simplesmente calada. Quer dizer, nós vamos ter 60 anos de roubalheira no Estado, do pedágio. Imagine quanto vai estar uma tarifa daqui a 60 anos aqui. Imagine. O motorista vai chegar na praça de pedágio e vai ter que dar o automóvel, que é o valor do pedágio. Com a implantação dessa correção de tarifas que está nesse contrato aí. Por isso, meus amigos, obrigado pelo tempo que vocês perderam, me assistindo, me ouvindo, mas eu reitero aqui, por favor, se aprofunde, tomem conhecimento, porque não é possível nós termos sido roubados por 23 anos e agora vamos começar a ser roubados por 30, 60 anos. Muito obrigado, até uma próxima vez.